eu consegui falar sobre isso na medida em que eu consegui a ajuda que eu precisava. Eu, durante muito tempo, eu busquei ajuda, mas com pessoas erradas. Então, eu estou me sentindo livre há muito pouco tempo. Eu estou me sentindo aliviada há muito pouco tempo. Não tem 2 anos ainda. Quando eu encontrei o meu psiquiatra e o meu psicanalista, que são pessoas que trabalham juntas e que eu preciso deles. E que me ajudaram com o medicamento, é claro. Então, hoje eu dependo de 2 medicamentos, que eu tomo um regulador de humor e um antidepressivo. Eu preciso deles diariamente. Aliás, meu marido me ligou hoje de manhã e disse assim, esqueci o remédio. Ele, Cássia, por que você fez isso? Eu disse, porque você não me avisou, você não me lembrou. Mas, enfim, eu me sinto livre a partir disso. Então, o que vem junto? Vem uma necessidade de você falar, de você contar essa liberdade, de você ajudar mesmo. O meu psicanalista tem me ajudado a fazer com que eu entenda por que eu fiz questão de me expor. Foi, sobretudo, a minha necessidade de ser útil, de ser uma referência, de ser um exemplo, de mostrar para outras pessoas que padeçam do mesmo problema, ou que padecem do mesmo problema, de que, apesar de tudo, você consegue ir à luta, você consegue levar a sua vida, você consegue... Eu passei a maior parte da minha vida lutando, querendo morrer. Essa que é a grande verdade. Acho que não tem uma coisa mais triste do que essa. Você acordar diariamente e a vida ter um peso para você. Era um peso, era assim como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas. E estava muito pesado. Então eu queria acabar com aquilo. E como é que você quer acabar? Você pensa em morrer várias vezes. Porque você precisa acabar com isso que você está sentindo. Então hoje eu entendo o número de pessoas que se suicidam, inclusive. Que acabam com a vida porque elas querem romper uma coisa trágica que está acontecendo com elas. Essa é a necessidade. O que é? É um transtorno, é uma desordem mental que você não consegue controlar. É você errar tanto, depois você querer consertar. A minha vida era muito feita disso. O que é a bipolaridade, assim, pra Olha, gente? eu tinha tem dias... gente que tem e não sabe tinha dias que eu acordava muito feliz, mas extremamente feliz. Era de um entusiasmo fora do controle, que faz com que você... com que eu saísse me desculpando, inclusive, com as pessoas que eu já tinha agredido, brigado, saía comprando presente. E tinha uma coisa que eu me lembro muito bem, que eu dizia, ai, como é bom me sentir assim, eu quero continuar me sentindo assim. O que eu posso fazer para continuar me sentindo assim? Mas era um entusiasmo acima da medida, muito acima. E o outro dia, ou às vezes no mesmo dia, acontecia de eu me sentir profundamente deprimida, de ter que ficar dizendo para mim mesma, levanta da cama, vai para o banheiro, agora você toma banho, prepara isso. E junto, eu ainda convivi durante 11 anos com a bulimia, como se não bastasse. Ainda tinha isso. Quer dizer que a bulimia funcionava como se fosse o meu alívio. Você ia se magoando, né? Vou deixar de comer. Não, eu comia, depois eu botava tudo para fora e isso me dava um alívio. Entendi. Mas você acaba se magoando, né? Magoando o seu corpo. Atrapalha todo o metabolismo. Completamente. Mas eu demorei para entender que eu tinha uma doença também chamada bulimia. E que hoje ela está controlada. Hoje, a partir dos meus filhos, a partir da minha primeira gravidez, eu consegui controlar isso. E já tive algumas vezes um leve sintoma de vontade de provocar de novo a bulimia, mas de reconhecer e de conseguir me segurar. Então isso é muito por conta do tratamento que eu venho... Explica pra gente, a gente conhece assim a sua vida, né? Para quem está em casa, na tela, né? Você como atriz, uma excelente atriz, participando de novelas, de assuntos, né? O seu dia a dia, participante, inclusive, ativamente na sociedade, com ideias, né? Reconhecidas e tudo. E você nunca, a gente nunca percebeu, a gente lá em casa, né? Nunca percebeu, porque não convivia com você de perto, é isso? As pessoas, o seu marido, os teus amigos mais chegados, assim, você tinha... O meu período, assim, de mais transtorno foi um período que eu morei sozinha.
Porque morar sozinho, ninguém vê o que você está fazendo, essa que é a verdade, né? Ninguém vê o seu lado negativo. Então, em público, eu era uma coisa. No meu cotidiano, eu conseguia me segurar bem, trazer uma aparência de uma mulher equilibrada. Então, muitas vezes eu me sentia equilibrada, eu gostava de me sentir assim, é claro. Mas na vida oculta, eu tinha uma vida de bastante transtorno. Mas eu ainda convivi com isso, com esse transtorno, no primeiro casamento, no segundo casamento e no terceiro casamento. Foi agora com o Sérgio, que eu acho que ele sabe disso, ele é a pessoa fundamental na minha vida para que eu me recuperasse, porque teve um momento que ele disse assim: ou você vai buscar ajuda e vai ser com tal psiquiatra, ou nós vamos romper, ou o nosso casamento não pode mais prosseguir. Porque é evidente que ele sofria todos os meus transtornos, ele carregava isso, ele via. Ele foi, dos meus 4 casamentos, ele foi a única pessoa que viu. Ele me viu mal. Ele disse, não é normal. Então, você atribui, por exemplo, os outros relacionamentos. Tem várias razões para os relacionamentos não darem certo, mas a essa falta de entendimento que era um problema, tanto da sua parte como da companhia. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje, o Sérgio sabe disso, uma vez ele me perguntou, eu acho que hoje eu ainda estaria casada, pelo menos com o pai dos meus filhos mais velhos. Não existiria meu 4º casamento se o José Alberto tivesse me ajudado a ver o meu problema. Porque foi ele, sobretudo foi essa confusão que eu vivia, que fez com que eu rompesse o meu casamento com o Zé Alberto, né? Eu tinha dias de um desespero meu, que eu saía com vontade de quebrar tudo, né? Então eu destruía as minhas relações, não é só relação com parceiro, relação com amigos, relação no meu trabalho. Quantas vezes eu queria dar conta do meu trabalho, às vezes isso não era possível, eu não conseguia dialogar sobre o assunto, eu não conseguia chegar no meu trabalho, procurar a produção e dizer assim, gente, eu não tenho condição de gravar 30 cenas hoje, porque elas é muita coisa. Então nós vamos deixar, eu não posso, minha cabeça não vai dar conta disso. Não, eu queria que desse conta, e chegava na hora e eu acabava provocando uma briga. E aquilo fazia com que, às vezes, eu cheguei a deixar o estúdio. Eu falei, gente, não dá, tchau, eu vou embora. Eu ia embora para minha casa. Saía chutando o pau da barraca, não queria saber. No dia seguinte, eu mandava flores para o produtor, era uma dor de cabeça que você não consegue imaginar. Imagina um transtorno interno, né? Era, porque você quer... Porque você não queria fazer aquilo, mas e a vontade de morrer é porque você quer dar um stop nisso, né? Você quer parar com tudo, né? Mas o transtorno que eu causava não era só a mim, as pessoas que estavam à minha volta, né? Você imagina o seu parceiro vendo isso, sem poder fazer nada? Tem que ter a sensibilidade de olhar o outro, né? Que não é só olhar o que você está me fazendo. Eu acho que grandes relações se completam assim, é olhar o outro de verdade, né? Quem é essa pessoa, o que ela está passando, né? Mas ao mesmo tempo eu queria ser vista. Eu me lembro de estar em plena crise, estar conversando com um amigo e eu sabia que ele não estava vendo o meu problema. Grandes relações se completam assim, é olhar o outro de verdade, né? Quem é essa pessoa, o que ela está passando, né? Mas ao mesmo tempo eu queria ser vista. Eu me lembro de estar em plena crise, estar conversando com um amigo e eu sabia que ele não estava vendo o meu problema. Eu gostaria que ele visse, sabe? Hoje, por exemplo, eu sou bastante atenta com as pessoas nesse sentido. Às vezes eu vejo um amigo e digo assim, esse amigo está precisando de ajuda. Porque você percebe. Você está sensível a essa questão. Olha, Ana, eu estou impressionada que desde que eu trouxe isso a público, assim, número de pessoas à minha volta, pessoas que eu conheço,
que eu tenho relações no meu trabalho que se manifestaram assim. A minha filha padece de bipolaridade, o meu filho, o meu amigo. Ontem, quando eu estava chegando, de pessoas que eu já encontrei chegando no teatro e dizer, olha, minha irmã leu a sua entrevista, ela ficou muito impressionada e muito agradecida, porque ela não está se sentindo sozinha nessa história, e vê você como uma guerreira, como uma pessoa que, apesar de tudo, consegue realizar suas coisas. Ontem, chegando ao hotel, eu estava entrando e uma pessoa me telefonando, que deve estar assistindo agora o programa, com o sobrenome Marinho, e que se apresentou como sendo um escritor e partilhando do mesmo problema. Um abraço para você. E não tem idade para isso, né? E não tem idade para isso. Não, quer dizer, pode ser adolescente. É lindo ver essa manifestação e saber que o caminho mais fácil de você resolver é você falar sobre. Porque dá um alívio muito grande, sabe? Porque eu fiquei buscando hoje qual é o sentimento, o que eu estou sentindo. E eu estou me sentindo exatamente isso, eu já expressei isso, mas eu estou me sentindo livre. Sabe, é como se eu fosse um passarinho agora. Como se eu tivesse ficado presa durante muito tempo em questões que são muito confusas. É difícil você falar sobre isso. Só quem partilha, e eu acho que é por isso que vem essa necessidade de você poder, das pessoas quererem me ligar e falar isso comigo, é porque é difícil você falar mesmo com quem não tem essa experiência. Como é que a família pode perceber isso? Porque às vezes a pessoa não tem consciência disso, né? Você não tinha consciência disso. Quando começou com esse tormento, você não sabia o que era. Olha, eu tenho um histórico de família, né? Eu tenho um histórico da minha avó, que foi uma vida muito complicada dela, e a minha avó nunca foi diagnosticado como esquizofrenia, mas a minha avó, ela sumia de casa e ela voltava uma semana depois e aparecia como mendiga, como... A minha mãe, que durante anos padeceu de depressão. Minha mãe é uma mulher medicada, controlada, vive sozinha, está muito bem, felizmente, mas a vida dela foi muito difícil durante muitos anos também, hoje que ela está se sentindo livre também. Então, eu já tenho um histórico de família, então eu sabia que tinha alguma chave aí que não estava muito bem, não estava funcionando direito, que eu precisava buscar ajuda. Eu sempre soube disso dentro de mim. Então é que teve alguém que teve coragem de dizer para mim, agora você precisa da ajuda correta. E eu caí nas mãos da pessoa certa. Então o meu psiquiatra, ele sabe disso, eu digo para ele, você me ajudou a renascer. Porque não adianta você só procurar um profissional. Às vezes não é o profissional correto, você tem que insistir. Você tem que continuar percebendo que ainda não está certo. Porque você já tinha ido em outros lugares. Eu já tinha passado pelas mãos de 3 psiquiatras. O Estelita é o meu 4º médico. E foi com ele que eu entendi que as coisas precisavam de um outro caminho. E ele me ajudou a encontrar esse caminho. Isso é o quê? É um clique, é uma frase, é uma atitude ou é um remédio? Olha, não tem... Você pensa que você chegou no limite, não tem o limite disso. O limite é a própria morte. Mas eu cheguei num momento de rompimento dentro da minha família, com o meu marido, com o Sérgio, que nós tínhamos rompido. E ele disse, a gente só vai poder voltar se você der esse passo aqui. E eu fiquei desesperada, eu falei, tá bom, eu liguei para a psicanalista dele, que me deu o telefone de um psiquiatra, eu já marquei o dia seguinte, eu já fui lá, eu estava desesperada, porque eu vi que eu tinha acabado de novo com mais um casamento. Vocês moravam juntos? Porque teve uma época nós nunca que você morou separado. Não, nós continuamos namorando juntos. Ah, vocês continuam separados? Nós continuamos separados. Nós nunca moramos juntos, né? Essa é a grande felicidade do nosso casamento, é cada um morar na sua casa, né, meu bem? Que ele não concorda muito com essa ideia. Ele que não concorda. Ah, você que não concorda? Eu adoraria morar junto. Eu adoraria morar na mesma casa, comer do mesmo sal, como diz uma amiga, mas ele faz questão de manter em casa separada, mas eu gosto, eu já me acostumei com a ideia. Mas o clique foi esse, foi chegar um momento de rompimento, de desespero,
desespero total de você dizer para onde é que eu vou, eu faço o que for necessário. Chega uma hora que você diz, eu faço o que for necessário para me recuperar. O que eu tenho que fazer? Me ajuda. Você diz assim, o que eu faço? Me diz. Você é minha amiga. O que eu tenho que fazer? Me diz o que eu faço. Nossa. Eu vou te levar para um psiquiatra. Tá bom, eu vou. O que mais que eu tenho que fazer? Você vai ter que tomar... Eu tomo. O que mais que eu tenho que fazer? Você vai dormir tantas horas? Eu durmo. Né? Porque eu conheço histórias de esquizofrenia, que o esquizofrênico diz assim, hoje eu quero me internar. Ele já tem uma consciência Ele já grande. tem uma consciência que ele diz assim, hoje eu vou direto para o hospital sozinho. Ninguém precisa fazer nada porque eu preciso. Tem uma pergunta no site perguntando se essa coisa de você interpretar, ser atriz, viver um outro personagem, né? E você os vive com grande intensidade sempre, né? Se ajudou, quer dizer, se você passar por esse processo. É como se fosse essa intensidade que eu trago para os meus trabalhos, é como se fosse a minha válvula de escape mesmo, sabe? Porque todas as minhas grandes explosões eu jogava nas minhas personagens, né? Agora mesmo fazendo a Zilda, eu tenho horas que eu uma bruxa. Então eu vejo que eu faço isso com uma relativa facilidade, porque eu conheço essa porta. Entendi. Essa porta eu conheço. Então o trabalho me serve muito, foi a minha grande salvação. E eu sei que eu consigo realizar bem. Muito bem. Eu consigo realizar bem isso, porque muito eu trago bem. tanta força. E Ulisses me viu assim numa situação bem ruim, bem aguda. Eu me lembro do Ulisses estar me visitando, ele disse, como é que você está? Eu digo, eu estou muito mal. E ele querer me ajudar e não poder. Mas ele... Muitas pessoas devem ter tentado te ajudar e não saber como. Acho que sim, sem saber como. Eu imagino que sim. Não é? Porque é muito triste ver uma pessoa que a gente gosta, admira, ama. É verdade. Seus filhos. É verdade. Meus filhos que padeceram muito com isso. Eu acho que as pessoas que mais nos amam e as pessoas que a gente mais ama é que mais sofrem com isso. Estão mais perto, estão nessa intimidade que você disse aí. Claro. Onde você se revela. Mas os meus filhos já me perdoaram. Isso é maravilhoso. Mas, enfim, você sempre teve uma busca pela vida saudável, né? Olha que coisa incrível. Tudo isso, mesmo com a bulimia, esse transtorno todo, junto com a alimentação integral. Quer dizer, eu tinha momentos de muito equilíbrio junto com meditação. Pois é. Eu trabalhei num universo muito rico, isso tudo. Eu acabei fazendo experiências incríveis. Você sabe que eu fiz 10 dias de jejum absoluto no meio dessa história. Eu fiz 50 dias fazendo uma dieta que eu comia ao meio-dia uma porção de arroz integral e às 6 da tarde outra porção. E só? Eu passei quase 20 anos fazendo um jejum por semana absoluto, de um dia só. Eu me lembro. No meio dessa bagunça toda. Quer dizer... Nossa, eu olho para trás assim, era um mundo confuso e tinha muita riqueza dentro dele, né? Hoje eu estou... vontade de dizer para as pessoas que tem salvação, sabe? Tem um caminho, tem um retorno aí, basta querer buscar ajuda, aceitar o problema, falar sobre ele, porque ainda se fala muito na boca que usa, né? É muito assim, olha, não, eu conheço uma pessoa, sabe, que tem depressão. A pessoa é esquizofrênica, mas fala que tem depressão, né? A gente tem medo de falar sobre os problemas mentais. Look at my family and fortune. Look at my friends and my house. Who am I to feel dead? And who
Using my calling to